nome completo? Alexandre da Silva Rocha. O senhor é amigo próximo, parente ou inimigo do seu Roger Kama? Eu sou amigo. Amigo dele. Tá. Seu Alexandre, o senhor sabe algo sobre esse fato do dia 31 de dezembro de 2019, em que o seu Roger teria ameaçado e agredido a dona Sandra Kama? A única coisa que eu sei é porque eu fui chamado na delegacia para... eu não sei exatamente se foi ela, quem foi que informou meu telefone, provavelmente foi ela. E aí eu fui lá e acabei... Ele estava perdido, ele não sabia o que estava acontecendo, e acabei pagando a fiança para ele. Mas sobre o fato em si eu não tenho conhecimento. Você não viu nada? Não. Ele estava comigo no dia anterior. Eu estava em... Não sei se... ok. Não podem falar. Ok, não, Ele está com a tradução ali. Sim. Fica meio confuso, Desculpa. tá? Mas... Então eu estava na praia, em Capão da Canoa, e o Roger foi visitar no dia 30. Ele foi de manhã, de moto e de motocicleta. Aí passou o dia lá e no fim da tarde ele retornou. Ele disse que precisava retornar para cuidar das coisas no sítio e tal, para organizar. E daí no dia seguinte, de manhã, vi que tinha algumas ligações da delegacia no meu telefone. E eu não... Da delegacia não sabia do que era, né? Aí eu liguei de volta depois da terceira, quarta vez, daí me disseram que ele estava... Foi total surpresa para mim, não sabia de nada. Não tinha nenhum conhecimento de qualquer problema. Mas o senhor vizinho ali? Vocês se conhecem da onde? Não, eu conheço ele já de longa data, mas eu moro em Porto Alegre, na Zona Sul. Eu conheço ele desde 1996, quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez para estudar. E aí ele fazia o diploma Arbeit dele, né, que é o trabalho de diplomação em engenharia na universidade, e o chefe dele era o professor que ia me receber. Então ele sabia que o Roger, ele naquela época, como estudante, né, ele comprava casas antigas e reformava, mesmo estudando, e fazia isso, né. E aí ele tinha lá um lugar para receber estudantes brasileiros, né, que não tinha muito para organizar lá uma parada. Daí lá que eu conheci ele nessa época, e daí a gente sempre teve contato. Como ele também era estudante de engenharia e tal. Depois conheci também a Sandra. Ele veio aqui para o Brasil, conheceu a Sandra, se casaram, foram para a Alemanha. Foi para a Alemanha primeiro, casou lá. Eu conheço bem. Posso dizer, os dois. Desculpa, doutora, da defesa. Boa tarde. Boa tarde. O senhor fala alemão? Falta. Como que o senhor e o Roger se comunicam? Alexandre, eu vou pedir só para o senhor ficar virado aqui para frente, tá? Tudo bem. Nós nos comunicamos em alemão, normalmente. Que é difícil, né, ter uma conversação em português com você. Tá. O senhor mencionou que o senhor foi chamado na delegacia e que encontrou o Roger lá e o senhor usou a expressão perdido, ele estava perdido. Sim. O que o senhor quer dizer com isso? Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele não tinha nenhuma informação. Tipo, ele não sabia de nada. Ele, tipo, ficou realmente no ar, assim. Nem eu sabia direito o que estava acontecendo, né? Eu recebi muito pouca informação ali também. E depois que a gente foi saber um pouco, né? Tá. Foi providenciado algum tradutor, algum intérprete para o Roger na ocasião, na delegacia? Não. Não teve nenhum tradutor ou intérprete.
Sabe se você chegou a ter contato com o delegado? Como é que foi a oitiva dele? Não sei dizer, não sei se ele teve lá com uma conversa com o advogado. Com o advogado não, com o delegado. Você conhecia então o casal, certo? Conhecia. Frequentava a casa? Eu conhecia lá no sítio. Eu frequentei mais até 2012, por aí. Porque daí nasceram, eu tive filhos gêmeos e tal. E a gente falava mais por telefone. Acho que eu fui depois de 2012 uma vez, ou duas talvez. Tá, por telefone que o senhor diz, vocês se ligavam ou trocavam mensagens? Mais mensagens. Uhum. O senhor tinha contato com a Sandra também? Também. Eventualmente sim. Pela mesma forma? Também. Por mensagem? Sim. Tá. Eles dividiam o mesmo número de telefone? O senhor tinha conhecimento? Eu não me recordo 100%. Eu sei que às vezes a Sandra que me respondia, às vezes era o Holger, não sei exatamente. Mas era possível distinguir quando era um ou quando era outro falando? Sim, se identificava, né? É possível identificar pela escrita, o senhor disse? Não, a pessoa falava, né? Ah, aqui é a Sandra e tal. Mas o senhor havia a suspeita de que o Holger poderia estar se passando pela Sandra ou eles tinham uma forma de comunicação distinta? Totalmente distinta. A Sandra falava comigo em português. Escrevia em português. Normal. Tem como não saber, né? Depois desse fato, a Sandra chegou a lhe falar alguma coisa sobre essa ocorrência? A única coisa é que quando eu fui designado lá para buscar alguns pertences dele, né? Junto com um vizinho dele. E aí ela comentou para mim, né, mas ela não disse assim nada muito específico. Acho que foi a única vez. Depois a gente foi parando de ter contato, né? Não tive mais muito contato. O único contato que eu tive com ela foi quando eu fui lá buscar esses pertences. Sobre esses pertences, onde é que eles estavam? Onde é que o governo costumava guardar? O senhor tem conhecimento? Olha, na verdade, os pertences dele era tudo que estava lá, né? Mas o que ele pegou foi só o que foi deixado ele pegar, porque foi a Sandra que disse. Foram só roupas, acho que alguns discos rígidos que ele tinha de computador dele, coisas assim. Acho que um computador foi só depois, nem sei, teve uma discussão do computador aí. Não sei como ficou. O senhor sabe se eles tinham quartos separados? Quando eu frequentei lá, inicialmente eles não dormiam em quartos separados. Não sei te dizer se depois eles estavam dormindo em quarto separado. O senhor não tem conhecimento se ele tinha um quarto que ficava trancado com os pertences dele? Sim, o quarto ele disse que deixava trancado. O quarto dele, ele falou que tinha um quarto. Agora tu falou isso, eu me lembrei que ele falou depois ali no dia, né, que a gente foi buscar as coisas dele, que o quarto deveria estar trancado, mas parece que os policiais não quiseram deixar trancado. Ele pediu para deixar trancado, mas os policiais não quiseram, não deixaram trancado o quarto dele. E não entregaram a chave para ele também. Isso eu me recordo dele ter me falado no dia. O senhor tem conhecimento se essa chave chegou a ser entregue para a Sandra? Não tenho esse conhecimento. O senhor tem conhecimento se tinham câmeras na propriedade? Não sei dizer.
Eu acredito que tinha, porque eles estavam preocupados com a segurança, né? Estavam preocupados com a segurança, já que eles vinham sofrendo ameaças de vizinhos ali, bem próximos, né? E, inclusive, estava preocupado para documentar qualquer coisa que eles tentassem contra a casa ou contra eles. Sabe se tinha câmeras internamente? Não sei. Não tem como precisar esse tipo de coisa. Sabe se a Sandra alguma vez reclamou pro senhor, ou para algum conhecido, um amigo, ou em comum que vocês tenham sobre o relacionamento deles? Não, nunca ouvi nada. Sabe se ela tinha esse tipo de contato com amigos? Ela tinha, sim, pelo que eu sei, ela tinha vários amigos ali. Inclusive, ela visitava uma irmã minha que mora em Gravataí. De vez em quando minha irmã comentava que ela visitava, né? A casa dela e tal. Uma irmã minha que mora em Gravataí. Próximo ali, em Morungava. Só que não é mais próximo ao centro, né? Não é para dentro, não é no sítio, assim, que o sítio é mais distante. Elas, então, a Sandra frequentava a casa da tua irmã, é isso? Sim. E a tua irmã alguma vez relatou algum problema que a Sandra tenha falado em relação ao Holger? Não. Nunca. Nada mais. Obrigada. Tá. Público? Sim, boa tarde. Boa tarde. Isso de que o senhor foi até a delegacia, né? Que o senhor foi chamado. Uhum. O senhor conversou com a Sandra lá também? Eu acho que eu vi ela lá, mas a gente não me lembro se eu realmente conversei com ela. Faz tanto que foi 2019. Eu acredito que eu tenha visto ela. Não, acho que não. Não, é que eu acho que depois ela falou por telefone. A gente falou por telefone para tratar da busca dos pertences. Eu acho que eu não vi ela. Tá. Ele já estava há um tempo lá, porque eu demorei, né, para me dar conta do que era e para ligar. E até eu sair de Capão e chegar lá, ela não estava mais lá. Uhum. Quando o senhor conversou com a Sandra, o senhor perguntou para ela o que aconteceu nessa oportunidade? Não. Perguntei. O senhor não teve essa curiosidade de entender o que estava acontecendo, já que eles foram parar na delegacia? Olha, primeiro que eu acho que demorou ali um tempo, né, para ver esse contato aí, e eu não procurei não conversar, não falar nada. O senhor referiu que foi na casa, né, deles, lá no sítio, buscar os pertences com um vizinho. Isso. O senhor já conhecia esse vizinho ou conheceu naquela oportunidade? Conheci naquela oportunidade. O senhor sabe quem é esse vizinho hoje? Esse vizinho acho que ele estava ali fora, inclusive, é o Alberi, né? Tá. O senhor tem amigos em comum? Holger. O senhor tem amigos em comum com ele? Tenho, mas não daqui. São todos de fora. O senhor diz da Alemanha? Não, é que nós temos colegas pela universidade, né? Mas são brasileiros também? Brasileiros. Todos falam alemão? Não. Inglês. Tá. E esses amigos, eles falam, como é que eles se comunicam? Com o Holger? Inglês. Falam inglês. Sim. Ninguém fala português com ele. Não. Ele não fala português. Ele fala muito mal. Ele fala, mas é bem difícil compreender ele. Tá. E o senhor sabe se esse vizinho, esse amigo fala inglês? O Alberi fala um pouco de inglês, sim. Fala. Ele foi técnico de aviação.
Ah, e sabe se ele fala alemão também? Não, alemão não. Tá certo. Muito obrigada. Tá. Até mais. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Só de esclarecer uma situação. Não sei se o senhor recorda que o senhor também foi testemunha num outro processo, que não é esse daqui, que envolve a Sandra e o Rô. Recordo. Naquele processo, me foi perguntada a mesma coisa que foi perguntada aqui, e a resposta foi distinta quanto às câmeras. Naquele processo, Mas não tenho acesso a esse processo e não posso exercer o contraditório. Então, reformulando, o senhor não notou ou o senhor não recorda se havia câmeras no imóvel quando o senhor lá foi? Não, eu não, é que eu não tenho como saber, porque como eu disse, eu não frequentava muito seguido a casa, né? Você não frequentava? Não, eu não frequentava a casa tão seguido, assim. Ele tinha um projeto do sítio, ele estava construindo o sítio desde 2009, colocou primeiramente essa casa de madeira, né? E não tinha nada. Aí depois ele foi investindo, construindo, né? Começou a construção de uma nova casa lá com containers, construiu os açudes, construiu energia solar e tal. Ele ia me mostrando algumas coisas. Mas eu não tenho como saber se ele tinha câmera. Eu sei que ele tinha um problema lá com os vizinhos e ele me comentou que iria colocar câmeras. Mas eu não posso dizer se havia ou não havia. Tenho como. Quanto à formação do Robert, o senhor referiu que era engenharia, né? Ele é formado, pelo que eu sei, em engenharia, seria equivalente a engenharia eletroeletrônica. Tem ligação com a parte de tecnologia, de informação, redes, software? Pode ter. Sim. Sistema de monitoramento? Mas ele basicamente, né, que ele me relatou, que eu sei, era o problema com os vizinhos, que eles estavam muito preocupados, inclusive por uma demanda da Sandra, né, que ameaças que eles estavam sofrendo, né? Porque havia ali um problema com relação ao terreno que foi vendido para eles. Eles tiveram um problema de acesso e o vendedor não queria permitir dar o acesso para eles. Depois teve ameaças dos filhos desse senhor que faleceu já, o Paulo Miro, né? E eles assim, agrediram, inclusive, o Roger pelas costas, tem polícias e tal, né? E eles estavam bem preocupados com a segurança deles. Eles, o senhor se refere, então, Sandra e o Roger. Ao mesmo tempo, e ela garantiu essa preocupação dela e a Sim, necessidade. sim, ela falava ela também. Ela falava pessoalmente ou por mensagens por escrito. Vocês conversavam com regularidade sobre isso? Não, regularidade não. Mas você tinha um contato sobre eu sei pelo... Algumas coisas o Roger mesmo relatava. Sim, mas a dona Sandra, ao senhor, ela lhe confidenciou essa preocupação? Lhe mandou mensagens lhe confidenciando, lhe colocando a par ela? Não, diretamente não. Só posso fazer um complemento? Só lhe questionar, o senhor tem conhecimento se a Sandra costumava fazer filmagens ou se ela andava com alguma câmera filmadora? A Sandra? Não sei. Muito obrigada, então. Só isso, então.